esse debate todo ao redor da reforma tributária, ele levantou alguns pontos muito interessantes para a gente acompanhar, pensando no histórico do que a gente vem debatendo aqui no ICL, debatendo entre quem estuda redes sociais. E o primeiro deles é uma virada, talvez, na compreensão por parte do governo do que é o debate nas redes sociais. Aqui a gente tem dois grafos. O primeiro grafo, do dia 3/7, ele mostra ali um ambiente onde o bolsonarismo dominou o tema da reforma tributária, e aqui ele dominou de uma maneira coberta de fake news. A gente viu uma enxurrada de notícias falsas vindo do bolsonarismo, que tinham por principal objetivo ali pautar a oposição, pautar o governo, pautar os defensores da reforma com os argumentos e nos parâmetros bolsonaristas. Qual é o avanço aqui, Vivian? O governo e aqueles defensores da reforma não toparam esse enfrentamento bolsonarista, não toparam os parâmetros que o bolsonarismo propôs e foram fazer política. E aqui talvez seja um ponto muito importante para o bolsonarismo entender. Ao longo dos últimos 4 anos, a correlação não necessariamente significou causalidade. Então, esses ataques bolsonaristas nas redes sociais não necessariamente foram os responsáveis pelo avanço político de inúmeras medidas do governo Bolsonaro. Isso quer dizer que, naquele momento, estavam fazendo política para além desses ataques, muitas vezes criminosos, do bolsonarismo nas redes sociais. Nesse episódio da reforma tributária, o que a gente viu foi o governo e aqueles interessados na aprovação da reforma foram fazer política e finalmente deixaram o bolsonarismo falando sozinho. É claro que muitas vezes a gente precisa de fato desmentir fake news, mas é muito importante em outros momentos a gente entender que o debate nesses parâmetros, como foi o caso na reforma tributária, pode não ser o correto e pode não ser o necessário. Foi o que a gente viu, mesmo com 82% do campo bolsonarista lá no dia 3 pautando esse debate, o outro campo foi fazer política, estava preocupado com outros episódios. Isso gerou um movimento que foi a dificuldade do bolsonarismo em colar a reforma como algo do governo federal, como algo do Lula, como algo do Haddad, por um viés negativo, e, por outro, permitiu que, com essa dificuldade em fazer uma paternidade, digamos, de atores específicos, diversos setores saíssem e se sentissem mais livres para sair em defesa da reforma tributária. Tanto que aqui no dia de ontem, no dia 6, a gente vai ver esse campo de antibolsonaristas, digamos, defensores da reforma, sair de 13% para 47%, e o bolsonarismo arrefecer de 82% para 51%, porque eles já estavam lá no começo da semana com sua força total. Quando chegou a hora do vamos ver, não apenas eles não conseguiram produzir algo novo, como o engajamento de Jair Bolsonaro reforça essa ideia de que a paternidade da reforma nas redes sociais era do Haddad, era do Lula. Não à toa, no dia de ontem, o principal usuário dentro do agrupamento daqueles que apoiavam a reforma, aquele que foi entendido pelos usuários como o real vencedor dessa disputa, foi o ministro Fernando Haddad. Então, o bolsonarismo, nessa ânsia de fazer das redes sociais sua única ferramenta política, vai também elevar Lula e Haddad a serem os vencedores, um pouco diferente até do que a gente vê na imprensa, com toda razão, com toda certeza, que o vencedor principal seria o Arthur Lira. Nas redes sociais a gente tem muito forte, e aí, com a ajuda do bolsonarismo, essa ideia de que Lula e Haddad foram dois dos principais vencedores no dia de ontem, não apenas nas últimas 24 horas, mas em toda a condução do debate nas redes sociais envolvendo a reforma tributária.